É plenamente possível de você ser aprovado em medicina. Dá para passar e você vai passar. Eu sei que você já ouviu a seguinte frase: passar em medicina é difícil e demorado. Realmente, passar em medicina não é fácil, mas é simples e não tem que ser demorado. Eu quero mudar esse pensamento que te enfiaram na cabeça, que para ser aprovado em medicina é demorado. Você gasta 2, 3, muitos anos para ser aprovado em medicina. E se você fazer uma pergunta para qualquer pessoa, o que é preciso para passar em medicina? A maioria vai te dizer: basta estudar. Resposta errada. Você precisa aprender muito e não estudar muito. Se fosse somente estudar, o pessoal que estuda muito, tem gente que estuda há 1 ano, há 2, 3, 5, há 7 anos e a aprovação não vem. Tem gente que estuda 12, 14, 16 horas por dia e a aprovação não vem. Tem gente que estuda muito e aprende pouco. Estuda de maneira errada e a aprovação não vem. Então, a partir desse momento, eu quero que você esqueça o tempo. Esqueça as horas de estudo. Esqueça o tempo que você estuda. Você precisa, nesse momento, aprender o que cai na sua prova no tempo que você tem disponível. E, além disso, organizar todo o conteúdo na sua cabeça para, no momento da prova, você acessar fácil esse conteúdo e gabaritar a prova. E nessa semana eu vou te ensinar isso. Eu vou te ensinar a aprender de maneira eficiente. Você vai estudar menos e aprender mais. E alcançar a sua aprovação em medicina. Vamos deixar a concentração de estudo para os pré-vestibulandos de medicina. Você quer ser um pré-vestibulando de medicina ou um aluno de medicina? Durante essa semana, eu quero te mostrar métodos, estratégias que foram determinantes, fundamentais na minha aprovação em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa semana, você vai aprender o método LERE, você vai aprender o alvo da aprovação, muito legal esse alvo, você vai aprender a trilha que você tem que percorrer para ser aprovado. Eu tenho certeza que já esses 4 vídeos vão mudar, vão transformar o jeito que você estuda. Vão mudar a sua vida. Mas antes, eu quero contar um pouco da minha história. A minha jornada para chegar à medicina foi uma jornada longa, dolorosa e sofrida. Quando eu era mais novo, tinha 18 anos, eu já pensava em ser médico, eu já tinha esse sonho de cursar medicina. Eu já queria ser médico, mas naquela época eu não tinha condições de estudar, então eu trabalhei um tempo e depois eu vi que não era isso que eu queria para a minha vida. Eu não queria ficar trabalhando nesses empregos, eu queria seguir um sonho da minha vida. Eu queria ser médico. Isso me arrepia até hoje quando eu lembro. E por mais difícil que foi, a minha família me apoiou. A minha família, meu pai e minha mãe disse: se é o seu sonho, a gente vai fazer de tudo para te apoiar. Para você seguir o sonho da sua vida. Minha família não tem nenhum médico. Minha família é uma família de pessoas humildes. Não tenho tios, nem ninguém médico. Eu vou ser o primeiro médico da família inteira. E meu pai e minha mãe hoje têm o maior orgulho disso. E foi com muito sofrimento que eu cheguei à aprovação em uma das melhores universidades desse país. O nosso hospital escola, Clínicas, aqui de Porto Alegre, está entre os melhores hospitais do mundo. Está no ranking internacional. Mas no início da minha jornada, eu nem pensava em vir aqui para Porto Alegre para estudar na Federal de Porto Alegre. Eu morava com a minha família, com meus pais, em Uberlândia, Minas Gerais. E eu voltei aos meus estudos, eu larguei o meu emprego e pude voltar aos meus estudos. E eu entrei em um cursinho, como todo mundo naquela época fazia, era o único caminho a se seguir. E quando eu cheguei no cursinho, era meu primeiro ano, eu cheguei muito empolgado. E já na primeira aula, caiu um balde de água fria. A primeira aula foi uma aula de química. E naquele momento eu vi e pensei: eu sou o burro. Eu não entendia
nada que o professor dizia. Parecia que ele estava falando outra língua para mim. Aquilo foi um choque para mim. Eu cheguei em casa chorando. E falei, mãe, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou entrar. E foi que a minha mãe disse, você tem que insistir. É o seu sonho. Em tudo na vida, você tem que correr atrás do seu sonho. Então insista. Por mais difícil que for, insista. E eu fui, eu assistia às aulas com atenção. Eu chegava em casa, eu tentava estudar. E o vestibular naquela época era a cada 6 meses. E era aquela loucura, o cursinho, e a matéria ficava acumulada, e aquela tensão, aquele medo de não passar. O que aconteceu? O primeiro vestibular para medicina, eu passei muito longe de ir para a segunda fase. A Federal de Uberlândia tem 2 fases. A primeira de questões objetivas e a segunda de questões descritivas. Eu não passei nem na primeira. Chorei. E minha família me apoiou de novo. Vamos tentar mais uma vez. E eu fui para metade desse ano. Foi de novo no mesmo ritmo. O que aconteceu? Mais uma reprovação. E nesse tempo eu dei uma melhorada, mas nem para a segunda fase eu tinha passado, mesmo assim. E mais uma vez, a minha família me apoiou de novo. Meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, e me apoiou. Eu fui para o segundo ano de vestibular. Nesse segundo ano, eu fui para a segunda fase. Foi a maior festa lá em casa. Toda a família, agora vai! Agora Renato vai passar, eu animado. E eu estudei que nem um louco, 2 semanas intensas para a segunda fase da Federal. Mas não foi dessa vez também. Eu não consegui passar da segunda fase. E aconteceu algo maravilhoso nesse segundo ano, que os alunos que iam para a segunda fase ganhavam um desconto quase integral no cursinho. E eu ganhei esse desconto e fui mais animado ainda. Eu fui novamente, estudei. E no final do segundo ano, eu fui de novo para a segunda fase. Foi aquela festa de novo. Nossa, agora já tem experiência, já foi uma vez para a segunda fase. Geralmente, os alunos que iam ali numa segunda vez para a segunda fase passavam no vestibular. E não. Faltou pouco, mas eu não consegui ser aprovado na Federal. E eu não tinha condições de tentar FIES, eu não tinha condições de tentar nada. O meu caso era só Federal. Esse foi o final do segundo ano e eu já achava que não era pra mim, eu já achava que nunca ia conseguir passar em medicina. E foi que eu estava em casa e vi um simulado, por acaso na internet, tinha umas questões objetivas da Federal do Rio Grande do Sul. Foi quando eu conheci a Federal do Rio Grande do Sul. E eu achei a prova assim, em relação à segunda fase da UFO, eu falei, nossa, essa prova é mais fácil, eu vou tentar. É igual a primeira fase da UFO, eu vou tentar fazer o vestibular lá. Cheguei no meu cursinho, conversei com alguém, conversei com professores, com alunos, descobri 2 alunos que foram aprovados em Porto Alegre. Entrei em contato com essas pessoas e eles me disseram, olha Renato, até é legal, a prova é tranquila para fazer, mas tem algumas especificidades. Seria bom você estudar aqui em Porto Alegre. Suas chances seriam muito maiores. Estude no Rio Grande do Sul. Foi quando eu fui para o Rio Grande do Sul. Eu fui estudar lá. Minha família, minha mãe, fez de tudo para me ajudar. Vendeu vários móveis de dentro de casa para poder pagar um cursinho lá no Rio Grande do Sul, para mim estudar lá, para mim pagar moradia. Então vendeu muitas coisas que tinham para mim poder continuar no meu sonho. Busca pelo meu sonho. Eu amei meu sonho porque foi muito intenso. Todos os momentos da minha vida foram muito intensos. Mas quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, aconteceu algo que mudou a minha vida. Eu entendi que não adiantava eu fazer um novo cursinho ali. Eu tinha que mudar o meu posicionamento. Eu tinha que mudar a minha forma de aprender os conteúdos. Se eu fizesse mais um cursinho, fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz,
Eu podia até chegar perto do resultado, mas eu não ia alcançar o resultado que eu gostaria. Então eu comecei a pesquisar, ler livros, vários livros, comprei vários livros. Os cursinhos aqui no Rio Grande do Sul começam só em março. Eu tive todo esse tempo ali, do final do ano até março, para estudar métodos de aprendizagem. Eu mergulhei naquilo, eu comecei a estudar e descobri alguns métodos, algumas técnicas, e me matriculei no cursinho no Rio Grande do Sul. E apliquei todos esses métodos, todas essas técnicas que eu aprendi, conversando com pessoas, com professores, lendo livros. E, nossa, eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto eu aprendi ali, utilizando esses métodos. E chegou o final do ano, eu estava pilhado para a URGS. Prestei o vestibular da URGS. E faltou poucos pontos para me passar. De novo, uma reprovação. No caso, o que me reprovou foi exatamente matemática e redação. E no Rio Grande do Sul não tem muito aquela cultura de o melhor aluno ganhar bolsas. Não tão grande igual tinha em Uberlândia. Mas naquele momento eu estava decidido a estudar por minha conta, estudar sozinho. Eu cheguei para minha família e disse que eu iria estudar sozinho. Para meus amigos, todo mundo falou: nossa, o Renato já está enlouquecendo agora. O Renato já está enlouquecendo. Ele não passava nem com cursinho, mas ainda mais sozinho, jamais vai passar. Naquela época tinha essa ideia que estudando sozinho você nunca vai ser aprovado. E eu fui um dos primeiros a vir no YouTube e dar meu depoimento que eu passei estudando sozinho. Claro, muitas pessoas antes de mim também passaram estudando sozinho, mas até um tio meu virou para mim e disse: nossa, Renato, se eu começar a estudar hoje, eu passo na sua frente. Eu passo primeiro que você. E eu, triste, baixei a cabeça e fiquei calado. A gente que tenta medicina, que tenta um curso concorrido, tem sempre que ouvir essas piadinhas, tem sempre que ouvir essa pressão da sociedade, é uma pressão muito grande. O Renato virou vagabundo agora, vai estudar sozinho. Lá no Rio Grande do Sul, eu continuei no Rio Grande do Sul, porque eu queria me concentrar para estudar. Perto da família eu tinha ali amigos, tudo, então eu continuei, não, eu vou continuar onde eu estou, eu vou estudar sozinho. Foi uma decisão muito difícil, uma decisão muito sofrida, tanto para mim quanto para minha família. E nesse meio tempo eu tive a oportunidade de aprofundar mais ainda nos métodos de aprendizagem, de como aprender a aprender, de como entender os conteúdos, de como memorizar os conteúdos. E eu fiquei melhor ainda nos meus métodos. E eu comecei a estudar sozinho, utilizando a internet, utilizando a apostila de cursinhos que eu baixava na internet. E meu estudo rendia muito mais de 600%. Eu estava com gás todo, eu via que eu estava aprendendo, eu via os resultados nos simulados, eu me animava ainda mais. Eu comecei estudando 8 horas por dia e eu cheguei no meu ápice de estudo estudando 12 horas por dia, sem cansaço algum, com força, com garra total, com vontade de vencer, com sangue no olho, utilizando os métodos que eu aprendi, que eu desenvolvi. E chegou no final do ano, eu fui para a prova da Federal. Eu fui com força total na prova da Federal. E eu fiz o vestibular da Federal em janeiro, ali no iniciozinho de janeiro. E terminou a prova de matemática, eu não fui muito bem, eu já saí chorando que acabou tudo. Deu. Eu achei que eu não tinha passado. Mas depois eu acalmei e eu olhei o gabarito e tem um site que a gente olha as notas e joguei minha nota e vi que matemática não ia me tirar. Eu estava dentro. A minha nota, ninguém iria me derrubar. Só tinha uma coisa que iria me derrubar: a nota da redação. Isso aí não tem como você saber. E saiu o resultado da Federal. Eu estava lá em Uberlândia e apertando ali para atualizar o site. E quando saiu o resultado da Federal do Rio Grande do Sul, eu não consigo nem falar isso. Meu nome ali. Depois de tantos anos, a emoção que você sente, o seu coração dispara, você sente um calor no corpo inteiro. Minha mãe pulando, eu pulando. Renato, você conseguiu! Você entrou numa das melhores universidades de medicina do país, num dos melhores hospitais.
Gente, nesse momento, eu olhei para trás e disse, tudo valeu a pena, tudo. Todos os meus gastos, todos os gastos que minha família teve comigo, vender móveis, vender praticamente tudo dentro de casa, ficar com o mínimo, tudo disso valeu a pena. Mas essa emoção da minha conquista, do meu resultado, do meu esforço, do meu suor, isso ninguém tira, nem nunca vai tirar. Isso você pode ganhar, né? Você pode ganhar na loteria, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas essa emoção pessoal, essa realização desse sonho, esse é um dos motivos que eu luto na internet para defender o seu sonho. Porque eu sei da importância, eu sei da missão, eu sei quanto é importante na vida da gente, cada um conquistar os nossos sonhos. E desse dia em diante, eu decidi fazer vídeos motivacionais no YouTube e expor o meu método na internet para as pessoas alcançar os seus objetivos, para as pessoas não passarem por todo o sofrimento que eu passei, por toda essa dificuldade, para encurtar o caminho das pessoas. Não que é um método milagroso, não existe uma fórmula mágica para passar em medicina, não existe. Você tem que ralar muito, você tem que suar muito, é sofrido. Mas existe métodos, existem estratégias de aprendizado que vão encurtar o seu caminho. Eu aprendi isso da pior forma possível, comigo mesmo, estudando. Mas eu decidi passar isso para todo mundo, encurtar, ajudar as pessoas, encurtar o caminho das pessoas, minimizar o sofrimento, para as pessoas conseguirem os seus sonhos. E dentre os vários erros que os estudantes cometem, veja se você não comete algum desses erros. O aluno que começa a estudar para medicina acha que tem que estudar tudo, acha que tem que saber tudo de maneira muito rápida, acha que vai ser aprovado ali em alguns meses e começa a ficar ansioso, a comprar várias apostilas, compra uma apostila aqui, uma apostila ali, já começa a olhar cursinhos, já assina vários cursinhos, começa a ver várias videoaulas. E muitos começam com aquele gás todo, começa a estudar mesmo, começa a estudar com muita força, mas um estudo sem organização, um estudo sem foco, e acaba que com o passar do tempo, devido à quantidade de materiais, à quantidade de cursinhos, o aluno vai perdendo o time, vai perdendo aquele foco ali, vai se dispersando. Muitos acham que quanto mais exercícios fizer, mais eficiente está a sua preparação. Alguns fazem centenas de folhas de resumos longos, um método extremamente ineficiente para o estudo. E muitas vezes acontece que no meio disso tudo, você fica tão perdido que nem sabe o que estudar direito. E ali você acaba deixando de lado aquela matéria que você não gosta muito, não tem muita afinidade. E é essa matéria que ali no dia da prova vai te tirar do jogo. E se o seu estudo está aí meio desorganizado, com o passar do tempo, aparecem os sentimentos ruins, aparece a ansiedade, o medo de não passar, cada vez mais aquele pensamento que será que eu vou conseguir? Você começa a achar que não vai conseguir, começa a ficar triste, desanimado, e nesse momento, as distrações momentâneas que já nos atormentam a todo momento, mesmo uma pessoa focada, começam a te atormentar mais. E tem ali a TV, tem ali o Facebook, tem o WhatsApp, ver vídeos no YouTube, vídeos de piadinha, vídeos engraçados, você fica vendo esses vídeos, quando vê você já está 1 hora vendo vídeos, que você começa a dar mais atenção para essas distrações, para esses prazeres momentâneos. E nesse ponto você está perdido em meio a uma bagunça que está na sua cabeça e as distrações momentâneas. E parece que tudo se torna mais importante que o verdadeiro sonho da sua vida, que é ser aprovado em medicina. E os meses vão se passando, a prova vai se aproximando de você e aquela pressão social vai aumentando ali, dependendo da sua família. E chega a prova e vem a reprovação. E aí vem aquela tristeza geral. E depois você vai refletir
eu pergunto, o que é que você aprendeu com todo esse processo? A maioria acha que foi falta de estudo, aí culpa um cursinho, o material não foi legal, eu estudei pouco tempo, e realmente eu precisava estudar mais horas. Enfim, às vezes o seu subconsciente inventa alguma desculpa até para você mesmo, ali no fundo ali do seu coração. Mas é realmente o sonho da sua vida e você não desiste. Você parte para o próximo ano com uma força total novamente. Você recompõe e parte ali para o próximo ano. Mas o problema é que você faz as mesmas coisas. Você estuda da mesma maneira. Quando você estuda da mesma maneira, o resultado não poderia ser diferente. Lá no outro final de ano você vai obter o mesmo resultado, mais uma reprovação. E aí começa tudo de novo, você não quer desistir e parte para mais um ano, é um círculo vicioso. E nesse ponto você tem que entender uma coisa. Quando você mudar a maneira com que você estuda, você vai ter um resultado diferente. Você não pode ficar estudando sempre da mesma maneira, né? Rodando em um círculo. Você tem que falar um para. Não, está errado, para tudo. É igual o processo de reanimação. Chega uma pessoa ali para a reanimação, o coração não bombeando direito, a bomba está falhando ali, com a atividade elétrica toda bagunçada, precisa de reanimação, o médico vai dar um choque ali. Você já viu isso em filmes, provavelmente. O que esse choque faz? O choque dá um para no coração, o choque faz o coração parar. E nesse momento, quando o coração para, o nódo sinoatrial, se ele estiver em bom estado, ele começa o seu ritmo sinusal novamente e o coração começa a bater novamente. Então precisou parar tudo para começar do zero de novo. Eu quero que você entenda qual é o verdadeiro sentido da sua aprovação. Você sabe o que significa você ser aprovado no vestibular de medicina? Você ver o seu nome ali na lista dos aprovados? Isso simplesmente significa que você aprendeu os conteúdos. Ser aprovado em medicina ou em qualquer outro curso não significa que a pessoa ficou horas e horas estudando. Não significa se ela fez milhares e milhares de exercícios. Significa que ela aprendeu verdadeiramente os conteúdos. O lance aqui não está na quantidade de horas, na quantidade de nada. Está na qualidade do seu estudo. A qualidade leva a um aprendizado eficiente. E esse aprendizado eficiente te leva à aprovação. Então agora vamos entender o erro da maioria dos estudantes e que você não pode cometer esses erros na sua preparação. Primeiro, não se aprende simplesmente estudando para a prova. Isso não precisa ser Enem, vestibular não. Nem na faculdade se aprende estudando para a prova. Esse é o primeiro erro. Não se aprende nada deitado numa cama. Não se aprende nada sem ser dinâmico, sem estar escrevendo ali. Eu não estou falando de resumos. Não se aprende nada transcrevendo os conteúdos, transcrevendo livros, apostilas, fazendo resumos, transcrevendo a fala do professor. O professor está ali explicando o assunto, você está ali anotando. Você anota uma palavra, o professor fala 10. Aí você perde a lógica, o raciocínio do professor. Não é assim que se aprende o conteúdo. Não se aprende fazendo resumo de espécie alguma. Nem o resumo falado que você está aí escrevendo que o professor fala. Se você faz um cursinho presencial e tem muita ânsia em escrever, pare de escrever e grave a aula no seu celular. Pronto. Você deve estudar para adquirir conhecimento verdadeiro, para aprender os conteúdos de maneira permanente. E muito importante, não se aprende sem revisão. Ou melhor, você não é aprovado sem a revisão. E a grande pergunta aqui já deve ser: qual é a quantidade ideal de revisão? Você tem que revisar até que o conteúdo esteja na ponta da sua língua. Até que você consiga explicar claramente aquele conteúdo para qualquer pessoa. Normalmente, a primeira revisão que você faz de um conteúdo ocorre nas primeiras 24 horas.
Porque nas primeiras 24 horas que você estuda um conteúdo ou você viu uma videoaula, você esquece mais de 70% daquilo que estudou. Então, obrigatoriamente, dentro dessas 24 horas, você precisa fazer sim uma primeira revisão. Depois você pode fazer uma outra revisão desse assunto aí que você estudou na outra semana, depois na outra semana, depois no próximo mês. Geralmente o tempo de revisão é assim, para cada 1 hora de estudos, você revisa 10 minutos. Isso na primeira revisão. Na segunda revisão, você já vai ser mais rápido. Você já vai ter criado novas conexões neuronais. Cada revisão que você faz, o assunto se torna mais claro, o conteúdo fica mais claro na sua mente. E ele vai vindo sim para a ponta da sua língua. E uma última maneira de não se aprender com conteúdo, que muita gente insiste nessa maneira, é que não se aprende um conteúdo somente fazendo exercícios. Para aprender algo, você precisa sim do mínimo de teoria. Você precisa ter os conceitos básicos na sua mente, para depois você fazer exercícios. Agora que você entendeu como não se aprende, no próximo vídeo vamos entender como você deve estudar. É o vídeo das técnicas secretas. E eu peço a você que deixe aqui embaixo um comentário sobre esse vídeo. Escreva o que você gostou nesse vídeo. Também você pode colocar alguma dúvida para mim. Se você tem algo hoje que te impede de estudar, escreva aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, também escreva aqui nos comentários. E foi um prazer passar essas informações para vocês. E eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!